da pronúncia está no 421. Precluiu a pronúncia, nós vamos continuar marchando para frente para preparar para o júri. 422, o juiz recebe, o juiz determina que vai intimar da pronúncia o MP ou o querelante, no caso de ação penal privada subsidiária da pública, e o defensor, o advogado, para, no prazo de 5 dias, apresentar o rol de testemunhas. Na primeira fase, pessoal, a gente viu que na primeira fase eram 8 testemunhas na primeira fase. Agora, aqui, na segunda fase, serão 5 testemunhas. Tá? Não esquecendo que são 5 testemunhas por fato. Por fato. O Renato Brasileiro até fala o seguinte, são 5 por fato. O Renato Brasileiro fala que são 5 por acusado e mais 5 por ação delitiva. Então, como seria assim? Bom, esses 5 por fato seria assim. O sujeito que está respondendo por 2 qualificadoras, 5 para uma qualificadora, 5 para outra qualificadora. Tá? E ele está respondendo por homicídio, mais 5 por fato de ter praticado ou não o homicídio. Até 5, né? Não é, até 5. Não é tem que ser sempre 5, até 5, o máximo de 5. O Renato Brasileiro, ele já fala que são 5 por acusados. Então, imagina, o fato de ser um acusado, o fato do sujeito ser acusado, para ele, já são 5 testemunhas. O fato de ter 2 qualificadoras, já são 5 para uma e 5 para outra. O fato de ser acusado pelo crime já é mais 5. Então, ele põe só o fato do cara ser réu já ganha 5 testemunhas. É o Renato Brasileiro que fala isso. O que é majoritário é nesse sentido que são 5 testemunhas por fato a serem demonstrados. Tá? Ok? Até 5 por fato. Por isso que você vê júri com 20, 30 testemunhas. Nesse sentido aqui, vai juntando por fato. E para a defesa, em muitos momentos, isso é uma tática, isso é uma técnica. Quanto mais testemunha você juntar, na situação onde o caso está ruim para o seu cliente, você tem uma chance de confundir os jurados. Está tudo horroroso para o seu cliente. Ele vai ser condenado, as provas são fartas, tranquilo. Aí você vai ouvir aquele monte de testemunha, dá uma chance de confundir, de gerar uma dúvida. Aí no primeiro dia do júri, o jurado, você vai condenar? Vou condenar. Tem que condenar esse cara. O segundo júri, você vai condenar? Vou condenar. Terceiro dia, você vai condenar? Vou, eu acho que eu vou. Tanta testemunha que o cara ouviu pode ter confundido o indivíduo. Então, você pode reparar que nos júris de maior repercussão, os caras juntam testemunha. Então, eles são intimados para, no prazo de 5 dias, juntar as testemunhas. Essa intimação é do MP, do querelante, do defensor. O assistente de acusação, ele pode ter se habilitado, né? Se ele já está habilitado, ele é intimado não para rolar testemunhas, mas é intimado da continuação do júri. Ele, o MP, pode fazer acordos e conversar sobre testemunhas. Isso é comum. O assistente de acusação, o MP, concorda, mas quem arrola é o Ministério Público. Tá? É o MP que vai arrolar as testemunhas, não o assistente de acusação. O assistente de acusação pode ser antes ou depois, vocês sabem que ele pode, a qualquer momento, ser arrolado como assistente de acusação. Aí aquela questão que eu falei do Renato Brasileiro, que ele acha que tem que ser 5 por acusado, tá? Que 5 testemunhas por acusado e por ação delitiva, que eu falei que o Renato Brasileiro fala. Ele traz isso. Por acusado e por ação delitiva. É ele que traz essa colocação. Tá? Sobre as testemunhas, outra coisa que é interessante, que está no 461, fala assim, 461, o julgamento não será adiado se a testemunha deixar de comparecer, salvo se uma das partes tiver requerido a sua intimação por mandado, na oportunidade de que trata o 422.
declarando não prescindir do depoimento e indicando a sua localização. É muito importante que, quando juntar o rol de testemunha, diga que é essencial que essas testemunhas sejam intimadas e compareçam em juízo. Tem que fazer essa observação. Porque se no dia do julgamento elas não aparecerem, o juiz manda buscar, se não encontrar, pode até adiar o júri. Mas tem que dizer que é imprescindível, declarando ser imprescindível, depoimento, e a sua devida localização. Porque às vezes também não acha porque a pessoa não mora, não é mais encontrada. Aí quem arrolou vai ter esse prejuízo. Que pode acontecer na hora do júri, a testemunha não veio. O juiz manda o oficial de justiça entrar em contato. E aí pode ser que ela está doente, está enferma, está não sei o quê. E aí pode ter que adiar o júri porque você disse que é uma testemunha imprescindível. Agora, se você diz que é imprescindível e o endereço está errado, é por conta de quem arrolou. Vai certificar que ela não mora naquele lugar e vai trazer um prejuízo para a defesa. Então, é tão importante arrolar a testemunha e o correto endereço. Se não constar que a testemunha é essencial para o julgamento, se ela não estiver presente no dia do júri, vai ser realizado o júri sem a testemunha. Você vê como é um artigo importante. Essa ressalva que é feita na questão do júri é muito importante. Tem que dizer que é imprescindível a presença da testemunha. Ok? Bom, nesse momento o juiz vai ver o ordenamento do processo, ordenar a diligência, elabora um relatório. Esse relatório é algo muito importante. O juiz vai elaborar esse relatório, alegando esse relatório de forma objetiva sobre os principais acontecimentos do processo. E aí eu chamo a atenção que nesse relatório o juiz tem que ressaltar a sua imparcialidade, narrando de forma objetiva, tá? Ele tem que narrar isso de forma objetiva. Ele não pode emitir opiniões pessoais. Nós já trabalhamos isso, como falamos do excesso de linguagem. Ó, embaixo eu coloquei assim: cumpre recordarmos que esse resumo deve ser feito de forma imparcial, sob pena de incidir na chamada eloquência acusatória. Tá? O juiz não pode dar um mole de exceder. Eloquência acusatória, exceder e emitir opiniões pessoais. Eu trabalhei isso com vocês do excesso de linguagem. Lembra quando eu falei do excesso de linguagem? O que é excesso de linguagem? Excesso de linguagem é o juiz que emite suas opiniões pessoais. Percebe-se que o acusado agiu com extrema malícia, com tortura, demonstrando qualquer piedade. Se o juiz coloca isso no seu relatório ou na pronúncia, ele estará em excesso de linguagem. O que significa isso? Estará emitindo suas opiniões pessoais. E qual a consequência disso? Ele vai influenciar nos jurados. Os jurados, quando lerem aquele relatório, serão influenciados. Até o juiz falou que o cara foi maldoso, torturador. Vou condenar. Por outro lado, também, ele não pode ser ameno, com opiniões pessoais, amenizando a situação. Percebe-se que qualquer um que teria realizado esse ato. Então, ele está atenuando, ele já está defendendo o acusado. Também vai influenciar os jurados no sentido da absolvição. Então, esse relatório que o juiz faz, há de se ter grande cuidado para que não caia em excesso de linguagem. Ok? Bom, depois do relatório, vamos ver quais os processos que são julgados primeiro. Primeiro, os acusados presos. Na mesma linha, os acusados presos que tiverem mais tempo presos, em igualdade de condições, os que foram primeiro pronunciados. Vê-se que a pronúncia é importante somente nesse sentido. Quem primeiro foi pronunciado, tá? Ele é julgado primeiro em igualdade de condições de estar preso e tempo de prisão.
O 429 deixa uma brecha que a possibilidade de ser, por um motivo de natureza relevante, alguém ser colocado em primeiro, pular essa fila. Geralmente, o que é importante é a tal da prescrição. Está quase prescrevendo, põe ele na frente. Tá? É a possibilidade, a ordem é essa. Mas o 429 deixa uma brecha por um motivo relevante. Está prescrevendo, vai deixar prescrever? Geralmente, é assim que se faz. Tá? Ok? Estando o processo em ordem, o juiz manda intimar as partes, o ofendido, as testemunhas, os peritos, e vamos embora. Vamos caminhando para a sessão de julgamento. Na sessão de julgamento, a gente já começa com uma coisa importante. No mínimo, tem que ter 15 jurados para poder fazer o sorteio. Ó, o número que vai ser sorteado de jurados são 25. Mas, no mínimo, no dia da sessão de julgamento, tinha que ter um mínimo de 15 para poder fazer o sorteio. Se não tiver um número de 15, não teremos o sorteio. Teremos que adiar aquele júri. Dos 25, os que faltarem, vai ser imposto a eles uma multa, tal, se não tiver um justo motivo. Às vezes tem uma devida justificativa. Né? Se não tiver, vai ser aplicado uma multa. Mas o que interessa para a gente, pelo 463, é que tem que ter na hora pelo menos 15 para poder fazer esse sorteio. E desses 15, a gente vai estudar daqui a pouco que você vai excluir jurados por impedimento, suspeição. Por quê? Às vezes lá, ó, você vai... Já aconteceu comigo. Eu fui fazer um júri e tinha 2 jurados amigos meus próximos, lá da minha igreja, próximos. Falei para a juíza, não tem problema ser da igreja. Ó, são pessoas muito próximas a mim. O promotor me agradeceu. E aí, esses 2 foram dispensados, excluídos por suspeição, que são meus amigos. Mas eles contaram para esse número de 15. Por exemplo, se no dia tivesse apenas 13, mais esses 2, teríamos o número de 15. Quando eles são excluídos por impedimento ou suspeição, eles não são excluídos do quanto mínimo. Eles já ajudam para poder ver se chega ao quanto mínimo, para evitar ao máximo de adiar esse júri. Tá bom? É isso que o 463, parágrafo 2º diz. Os jurados excluídos por impedimento ou suspeição serão computados para a constituição do número legal. E a gente vai trabalhar isso. A questão de impedimento ou suspeição é a mesma coisa do juiz. É quem está muito próximo, amigo ou inimigo do réu, do advogado, do promotor. Tá? Isso tudo é levado em consideração. Tem uma questão que eu trouxe como observação, empréstimo de jurado, que é uma coisa que a jurisprudência não admite. Quando que eu teria um empréstimo de jurado? Às vezes você tem 2 varas de júri, a primeira vara e a segunda vara. E às vezes aqui na primeira vara foi fazer um júri, não atingiu o número mínimo de 15. E aqui na segunda vara, o que você faz? Você pega emprestado na segunda vara, jurados, para ter o número mínimo do outro. Isso é o Instituto de Empréstimo Jurado, mas a jurisprudência diz que é nulidade absoluta, não pode. Não pode, não pode, no puede. No puede, tá? Esse empréstimo de jurados. Certo, Lucas? Bom dia. Certo, Adilson. Bom dia. Bom, recusas do jurado. Quando eu tenho recusas de jurados. Eu tenho recusas imotivadas, eu tenho as recusas motivadas. As motivadas é tranquilo. Aqui no final eu coloquei recusa motivada, é quando você recusa o sujeito por impedimento ou suspeição. Foi o caso dos meus 2 amigos. Eles eram meus amigos, eu recusei por suspeição. Essa é uma recusa motivada. E ela não tem número. Você pode você pode recusar motivadamente até 10, 15 jurados. Imagine que o cara é muito
é muito malquisto na cidade, tem 15 inimigos dele no conselho de sentença. Vai recusar todos, não tem limite. Mas já a recusa motivada, ela tem um limite. Você pode recusar até 3 jurados, sem qualquer motivação. Tá? Você pode olhar para a cara dos jurados não, a defesa agradece. Primeiro fala a defesa, depois o MP. O Ministério Público agradece. Você está recusando os jurados. Sem qualquer motivação. Você não tem que dizer por que você está recusando os jurados. É claro e evidente que você fez o dever de casa. Você está recusando, mas você estudou esses jurados. Você sabe que esse jurado, pela sua história, pela sua formação, ele pode ser ruim para a sua tese. Por exemplo, quando eu fui jurado, eu estava na faculdade, a vítima, o cara estava sendo acusado de matar um menino que estava estudando no ensino médio. Hoje, ensino médio. Antigamente, segundo grau. Antigo segundo grau. E aí tinha uma professora que dava aula exatamente para a série onde estava o menino. Acho que tinha uns 15 anos. Ela dava aula para pessoas de 14, 15 anos, exatamente onde o menino tinha estudado. O que a defesa fez? Quando ela foi sorteada, a defesa agradece, a defesa recusou. Porque sabia que ela, naquele momento, tenderia a condenar. Ela ia pensar, meu Deus, matou um menino, eu dou aula para a gente da idade desse menino. Então, a defesa fez o dever de casa. De uma forma, o Ministério Público. Eu lembro que eu tinha entre nós um jurado que ele era da religião espírita. E aí teve um julgamento de um cara que parecia que tudo ia condenar e ele foi absolvido, o sujeito. Aí no júri seguinte, o MP, na hora que o sujeito foi sorteado, o Ministério Público agradece. Por quê? Rolou entre nós que o MP ficou sabendo que ele era espírita e tal, e que ele tinha dificuldade para condenar. Então o MP recusou o indivíduo. Tá? E quando eu fazendo júri como advogado, eu fui fazer um júri que o meu cliente, estava sendo acusado de tentar matar a mulher por ciúme e tal, traição. E aí, o que eu fiz? Eu recusei todas as mulheres. Naquele dia, eu recusei 3 mulheres, o MP recusou 2 e ainda brotou mulher naquele dia. Ainda ficaram 4 mulheres e 3 homens naquele dia ainda. Tá? Mesmo eu recusando, o MP brotou mulher naquele dia, mas ainda ganhei por 5-2. Achei bom. Convenci a mulher a votar com 2 mulheres a votar comigo. Mas são formas. Se eu fosse ao contrário, se fosse a mulher acusada de matar o homem, eu ia recusar os homens. Eu ia recusar os homens. Entendeu? Então, você faz o dever de casa. Você pode recusar, mas você faz seu dever de casa. Outra coisa que 448 fala dos impedimentos. Não pode servir no conselho marido e mulher, ascendente e descendente, sogro, genro e nora, irmãos e cunhados, tio e sobrinho, padrasto, madrasto, enteado. Esses impedimentos é para que não haja influência de um jurado sobre o outro. Então, para que não haja essa influência, eles são impedidos de estar no mesmo conselho. Marido e mulher. A mulher olha para o homem assim, pelos olhar, ela já sabe, ele já sabe em que ela está mandando votar. A Sara olha para o Oliver assim, o Oliver já sabe o que é para fazer. Entendeu? Mesma coisa, ascendente, descendente, genro, sogra, nora, sogro e nora, genro e sogra, mesma coisa. A sogra olha para ele assim e vai votar ao contrário do que ela mandou votar. Entendeu? Então, nesse sentido, entende-se, há uma presunção de que esses vão influenciar o outro. Aí o 449 também não pode servir no jurado. Funcionário que tivesse servido em julgamento anterior, aquele júri foi anulado, marca um segundo júri. Quem participou do primeiro não pode participar do segundo. No caso de concurso de pessoas, alguém integrou um conselho de sentença, digamos que desmembrou, né? Desmembrou o processo. Imagine o seguinte, teve o caso do Bruno e do Macarrão. O Macarrão, eles são amigos, tal, né? São amigos. E aí teve o primeiro júri, foi até o contrário disso, né? Foi o primeiro júri, foi do Macarrão.
Mas digamos que desmembrou o processo, separou essa amizade bonita. Tá? Foram separados. Teve o primeiro júri do Bruno. Quem participou do primeiro júri do Bruno não vai poder participar do segundo júri do Macarrão, porque era um processo junto e houve um desmembramento. Tudo bem? Certo, Lívia? Fala alguma coisa, Lívia. Estão me entendendo? Tá show, professor. Então tá joia. Outra Deu para escutar coisa. aí? Deu, te ouvi, Lívia. Beleza. Outra coisa, o inciso 3. Alguém que manifestou previamente disposição para condenar ou absolver. Isso foi trazido para a lei. Antigamente não era assim, não. Antes de 2008, isso era uma tática para você conseguir sair do júri. Pô, queria ser jurado. Aí você orientava, você faz o seguinte: 2 dias antes do júri, você vai para a cantina do júri, do fórum, e fala assim: eu condeno mesmo. Comigo eu condeno. Isso vai chegar no ouvido do defensor, ele vai te liberar no dia. Ou MP, eu absolvo, eu não consigo condenar. Isso vai chegar no ouvido do MP. Isso foi trazido para a lei. Então, o sujeito pode ter que ter cuidado para não agir de má fé, mas se ele manifestou vontade anteriormente que ele quer condenar ou absolver, isso vai ser arguído, tá? Pode ser uma fraude, pode ser multado, mas tem que ter cuidado com isso aí. Mas isso é o motivo para ele ser recusado nesse júri. O indivíduo que já falou na rua, tem que ser provado na hora também. Eu estou recusando o justo impedimento. Esse rapaz aí que já manifestou o desejo de condenar. Aí o juiz vai perguntar na hora: é verdade? Estava entre amigos, foi antes disso aqui, antes de marcar o júri, antes de eu ser sorteado. Eu não sabia, eu realmente manifestei. Tá? E ele é impedido. Ok? Ele é impedido de participar. E aí, o 468 é exatamente o que eu falei das recusas imotivadas. Você olha para a cara do indivíduo, como diz lá no interior, você olha para a força do indivíduo e recusa. Tá? Sem qualquer motivo, claro que você fez o deverzinho de casa. Tá? Você fez o deverzinho de casa. Parágrafo único. O jurado recusado, imotivadamente, qualquer das partes, será excluído daquela sessão de instrução e julgamento, prosseguindo o sorteio para a composição com os outros jurados remanescentes. Tá? Às vezes, pessoal, quando tem mais de um, mais de um acusado, cada um tem o seu direito. Quando tem mais de um acusado, cada um tem o seu direito de recusar. Por exemplo, e funciona da seguinte forma: essa recusa é por réu, por acusado. Tá? Cada acusado tem direito de 3 recusas imotivadas. Esquece não. Cada acusado tem direito de 3 recusas. Então, eu tenho o primeiro acusado, eu tenho o segundo acusado, eu tenho o terceiro acusado. Cada um vai ter direito a 3 recusas. E, às vezes, são 3 advogados diferentes. Então, o advogado 1, advogado 2, advogado 3. Cada um vai recusar 3. Ok? Porque cada um está representando o seu cliente. Isso é tranquilo. Tem uma visão tranquila. Mas digamos que o advogado é o mesmo. É um advogado para os 3 clientes. Um advogado para os 3 clientes. Ó, ele tem cliente 1, cliente 2, cliente 3 e é o mesmo advogado. O único advogado para os 3 clientes. Nesse caso, ele vai ter direito a recusar 9, 3 para cada cliente. Tá bom? Porque esse direito de recusa é por réu, por acusado. Tudo bem? Tudo bem? Dá ok para mim? Entenderam isso?
Beleza, beleza. Beleza. Então vamos à frente. Vamos à frente. Quando tem mais de um acusado, então pergunta dois acusados. Dois acusados com dois advogados diferentes. Vai perguntar para um advogado, pergunta para outro advogado, tá? Sem problema nenhum. Começa para a defesa, depois vai para o Ministério Público. Bom, isso aí que eu falei, justamente essa questão de recusas imotivadas. A questão de recusas imotivadas é justamente o que eu trouxe aqui, esse julgado. Tá? Esse julgado fala exatamente sobre isso que eu falei. A recusa é por réu. Por réu. Tá? Por acusado. Cada um pode recusar 3. Se o mesmo advogado, para os 3 réus, ele tem direito a recusar até 9. Bom? Bom, outra coisa sobre isso. Com essas recusas, corre o risco de você não conseguir, isso está no 469, atingir um número mínimo de 7 jurados. A pessoa, são 3 réus. Se cada um recusa 3, 9, pode não conseguir o número 7. Então, o que se faz? Separa os processos. O processo que conseguiu atingir 7, continua e vai ter um julgamento. Como é que funciona isso no caso concreto? São 3 réus. O réu 2 recusou 3. O réu 3 recusou 3. Mas o réu 1 recusou nenhum. Então, em relação a esse réu, vai ter o júri. Porque ele conseguiu atingir o número de jurados 7. Em relação a esses 2 outros aqui, vamos ter que marcar um outro dia, tá? Um outro júri para proceder novo sorteio de novos jurados. Tá bom? A gente separa os processos, a cisão dos processos, separação dos processos, tendo como fundamento a dificuldade de se formar um mínimo de 7 jurados, em virtude das recusas. Porque eu tenho as recusas imotivadas, mas eu também tenho as recusas motivadas. Tá? Tendo essa dificuldade de formar um número de 7, separa, divide os júris, separa os processos, julga um, depois julga o outro. Ok? Não esqueça que o caso do Bruno e Macarrão aconteceu isso. Separou os processos. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Na hora dos debates, pessoal, na hora dos debates, ocorre algo interessante na hora dos debates. Ó, a gente vai falar do tempo dos debates. Os debates funcionam da seguinte forma. Ó. Eu tenho, primeiro fala o Ministério Público, depois fala a defesa. Depois teremos a réplica e depois teremos a tréplica. Esses termos réplica e tréplica não existiam, passaram a existir com a reforma em 2008. Debates assim, primeiro fala o Ministério Público, ele fala por 1h30. Depois, de igual modo, fala a defesa, 1h30. Vem a réplica com 1h e a tréplica com 1h. O MP começa a falar 1h30 e ele começa aquela conversa do assim. Gente, eu tenho 1h30 para falar, mas não vou usar esse tempo todo. Vocês saíram de suas casas, de seus trabalhos, estão aqui gratuitamente, honrosamente. São pessoas, são a nata da sociedade, a nata moral. Pessoas de notória honra, idoneidade moral. Eu não vou cansá-los, não vou ocupá-los, não vou desgastá-los falando 1h30, mas ele vai falar 1h30. Pode ter certeza que ele vai falar 1h30. Aí começa com esse discurso. Depois vem a defesa, que vai ter o mesmo tempo de 1h30. Que começa igualzinho, o MP cansou, não farei da mesma forma, farei de forma sucinta, demonstrarei
de forma eficaz e não merece ser condenado, não vou usar meu tempo para cansá-los, como fez o MP. Vai usar 1h30 também. Pode ficar tranquilo que vou usar 1h30. E aí, teríamos a réplica se o Ministério Público assim desejar. Porque pode ser que o MP não use a réplica. Pode ser que ele não ache necessário usar a réplica. Mas se ele quiser usar a réplica, aí é direito dele, é faculdade dele. Mas se ele usar a réplica, necessariamente, então, teremos a tréplica, pela ampla defesa e contraditória, né? De novo, pode ter réplica se o MP assim escolher. Se ele não escolher a réplica, fazer uso da réplica, também não teremos a tréplica. Para ali. Mas se ele usar a réplica, teremos a tréplica. Ok? Tudo bem? É assim que funciona. Dúvidas? Dúvidas? O parágrafo 2º também fala no seguinte. O parágrafo 1º fala assim, tem o parágrafo 2º. Se houver mais de um acusado, será acrescido em 1 hora. Então, se eu tenho 2 acusados, em vez de 1h30, serão 2h30, para o MP e para a defesa. Tá? Se tiver mais um acusado, 3 acusados, 3h30. Mesma coisa,